Nesta série de vídeo que nós estamos fazendo sobre efeitos da pandemia sobre as demonstrações contábeis, nós estamos enfatizando bastante as estimativas contábeis, né, os ativos e passivos que são reconhecidos com base em estimativas. E a gente não poderia deixar fora desse bolo as provisões. As provisões são normatizadas pelo CPC 25, então as provisões de forma geral. Então, se for provável que uma instituição tenha desembolsos futuros por conta dessa pandemia, ela precisa reconhecer uma provisão, né? Então, primeira coisa é saber se é provável, ou seja, tem uma probabilidade maior do que 50% de ocorrer um desembolso, mas tem mais uma situação aqui que é a questão da mensuração confiável. Para você reconhecer uma provisão no balanço, a mensuração tem que ser feita de forma confiável. Se a instituição está imaginando que pode ter um desembolso futuro por conta de processos de clientes, que a empresa não teve como entregar produtos durante o período da pandemia, não teve como cumprir alguns contratos em função da pandemia, é provável que ela tenha algumas ações futuras, mas é uma situação que no momento atual ainda é difícil de mensurar. Então, se a empresa tem algo que pode gerar um desembolso futuro, ou mais ainda, que é provável que tenha um desembolso futuro, mas a empresa não consegue mensurar com confiabilidade esse valor, ela não vai colocar isso no balanço. Então, para você fazer uma provisão, para registrar esta provisão no passivo, primeiro, colocar uma condição acima das demais, né? Você precisa certificar que isso é uma obrigação, ou seja, é um passivo, né? Então, é uma obrigação gerada aí por eventos passados, primeira condição. Segunda condição, probabilidade de desembolso é maior do que 50%. A terceira condição, a mensuração é confiável. Então aqui eu estou falando de provisões de forma geral, tá? Até generalizei bastante aqui, porque provisão é um negócio bastante amplo, mas agora eu quero fechar um pouquinho essa conversa sobre provisões e falar de um tipo específico de provisão que não está lá no CPC 25. É a provisão que é feita pelas empresas do setor imobiliário, as provisões feitas pelas incorporadoras, aquela provisão que a gente chama de provisões para distratos. Distrato é quando uma incorporadora, uma construtora, ela tem um contrato com o cliente, ela já está reconhecendo receitas desse contrato e o cliente, ele sai desse contrato, ele desiste da aquisição, tá? Quando o cliente desiste da aquisição e ocorre um distrato, é como se a gente fizesse uma venda ao contrário, um estorno da venda, tá? Mas a gente faz isso como uma provisão. Então, vamos pensar aqui num balanço e numa DRE. O balanço, quando ocorre uma venda, a empresa entrega estoque, né? Então, a empresa tem uma saída do estoque. Essa saída do estoque na demonstração de resultados, ela gera um valor negativo também, que é o custo do imóvel que está sendo vendido, tá? Aqui na DRE, a empresa gera receita
de construção, quando ela vende, certo? À medida que a obra está sendo construída, e gera contas a receber. A provisão para distrato, como eu falei, ela antecipa o distrato. Ela, com base no histórico, com base na expectativa da empresa, ela faz uma provisão para esse distrato, que é o contrário de uma venda. Então, como é que a gente operacionaliza a provisão para distrato? Provisão para distrato, ela diminui o contas a receber da empresa e também diminui a receita da empresa. Bom, de outro lado, ela aumenta o estoque, porque é como se você estivesse estornando essa venda. Então, como se esse imóvel vendido ele voltasse para o estoque. Em contrapartida, você tem uma reduçãozinha aqui no custo também, tá? Então, esse é o efeito contábil da provisão para distratos. Você tem lançamentozinhos aqui no balanço e na DRE. Nesse momento de pandemia, claro que a gente não vai analisar atrasos de pagamentos de parcela, entender esses atrasos como definitivos, né? Como a gente tem dito em todos os vídeos que a gente publicou aqui no YouTube. Em todos esses vídeos a gente está falando, olha, tem que ter uma visão de longo prazo. Você vai informar no seu balanço o que está acontecendo, no balanço, na DRE, notas explicativas, né? Nas suas demonstrações financeiras de maneira geral, você vai informar, mas sempre tem que ter uma visão de longo prazo. Estou tendo uma inadimplência agora, mas será que essa inadimplência vai virar um distrato? Se a empresa tem uma expectativa, com base nas suas análises, ela tem uma expectativa de que isso vai aumentar o volume de distratos, a empresa precisa refletir isso nas provisões para distratos também. Então, é mais um cuidado que os contadores precisam ter nas demonstrações contábeis. Provisões para distratos. Esse é um pouquinho mais específico do que os demais, né? Estou me referindo a uma provisão específica, mas é algo bastante importante neste momento também. Legal? Tendo mais dúvidas, eu peço que vocês entrem em contato com a gente na M2M Saber. E se você gostou desse vídeo e dos demais também, inscreva-se no nosso canal e deixa um joinha aí no vídeo. Obrigado.